Brasilinas e brasilinos, respirem fundo, porque isso aqui não é só uma notícia. Isso aqui é um episódio especial de Narcos versão Lago Sul, só que sem o Pablo Escobar, porque aqui o elenco já tem vilão suficiente. Uma matéria do Lauro Jardim em O Globo caiu em Brasília como uma bomba atômica. Não foi uma bombinha, não foi um rojão de festa junina, foi Hiroshima com carpete persa e vinho importado. Daquelas que fazem político derrubar taça de cristal no chão e fingir que foi um mordomo. A matéria revela que Daniel Vorcaro, aquele personagem que passou de banqueiro promissor a protagonista de inquérito bilionário, recebia políticos e autoridades em jantares nada modestos. Nada assim. Só uma mansão de 36 milhões de reais com 1.700 metros quadrados no Lago Sul. Uma casa tão grande que, se você se perder lá dentro, precisa de Waze e uma garrafa d'água. E nesses jantares, meus amigos, não era churrasco de fim de semana, não. Era aquele tipo de reunião que a elite chama de conversa amena. Sabe o que é conversa amena? É quando ninguém fala nada oficialmente, mas todo mundo entende tudo. E em pelo menos uma dessas noites mágicas, quem estava lá? Alexandre o Grande. Sim, o Xandão, sem a esposa Viviane, curiosamente. Talvez porque ela estivesse ocupada, sei lá, contando 129 milhões de motivos para não aparecer. Esse jantar aconteceu no último trimestre do ano passado, quando já estava em vigor o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro. Coincidência? Claro que é. No Brasil, tudo é coincidência. Se o meteoro cair em Brasília amanhã, vai ter nota oficial dizendo que foi mera casualidade ecológica. De que o dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado e que, se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado. Xander Cleison estava entre os políticos do Centrão, deputados, ex-ministros, e era o único ministro do STF ali. Ou seja, aquele clima delicioso de não estamos tratando de nada sério, mas todo mundo aqui manda em alguma coisa. Segundo relatos, eram noites de conversas amenas. Claro, imagina o papo. Nem precisa discutir se falaram do Banco Master ou não. Até porque, se fossem falar disso, iam escolher um lugar mais discreto, né? Tipo o gabinete, ou uma ligação telefônica, ou 6 ligações no mesmo dia. Coisa fina. Mas vamos combinar. A simples presença de um sinistro do Supremo Tribunal Federal na casa do maior cliente da esposa dele soa o quê? Inconveniente? Estranho? Ou aquele tipo de coisa que só é normal no Bananil, onde o absurdo já ganhou CPF? Oi, ô maravilha! Foi claramente um jantar para falar de investimentos, dólar, ouro e outros 129 milhões de assuntos irrelevantes. E aí a bomba cresce. O líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto, anunciou há pouco tempo mais um pedido de impeachment contra Xandemar. Sim, mais um, porque se impeachment fosse figurinhas da Copa, Xandeleide já tinha um álbum completo. Dessa vez, o motivo é exatamente esse: o envolvimento no caso do Banco Master e o contrato de 129 milhões com o escritório da esposa. Os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos, não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes
pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. A denúncia é assinada por mais de 100 parlamentares da oposição. Não é um maluco sozinho no Twitter. É gente suficiente para lotar um avião, coisa rara hoje em dia. O pedido aponta crime de responsabilidade. E não é aquele crime abstrato, filosófico, tipo o atentado à democracia imaginária. É coisa concreta. Intervenção junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para favorecer um banco privado sob investigação por fraudes bilionárias. Segundo reportagens, Chandler Clayson manteve pelo menos 4 contatos diretos com o comando do Banco Central. 4. Fora os que ninguém sabe. Tudo isso para tratar da situação do Master e de uma tentativa de venda de ativos ao BRB. Ou seja, o sinistro do Supremo Tribunal Federal virou uma espécie de consultor informal de banco quebrado. Um banco masterclass em lobby. O documento diz com todas as letras que houve pressão direta e reiterada sobre uma autoridade administrativa autônoma. Traduzindo, saiu do papel de juiz e entrou no papel de despachante de interesses privados. E ainda tem o conflito de interesses. O contrato da esposa previa atuação junto a órgãos diretamente relacionados ao caso. Banco Central, Receita, CAD, Congresso. Era praticamente um pacote completo. Advocacia premium, mais influência institucional. Cabo Gilberto resumiu bem. Essa questão do Master abalou a República. Carlos Jordi foi ainda mais direto. Em qualquer país sério, o ministro já estaria afastado. Se qualquer pessoa no país, tivesse um contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudulento que deu um calote de 12 bilhões de reais, se essa pessoa advogasse para esse banco, com certeza essa pessoa já estaria com busca e apreensão, já estaria com sigilos quebrados, já estaria em inquéritos, mas como nós estamos vivendo o tempo da ditadura do judiciário, em que essa é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nada acontece. Em qualquer país sério. Mas calma, Jordi, você está no Bananinho? Aqui o roteiro é outro. Aqui o vilão não cai no terceiro ato. Aqui ele ganha poder extra. Marcel Van Hatten falou em preservar a credibilidade das instituições. Fofo, quase comovente. Dá vontade de colocar uma trilha triste de fundo e uma lágrima escorrendo em câmera lenta. Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, desembarcando aqui em Brasília para protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, em razão de tudo isso que tem saído agora na imprensa relacionando a sua esposa ao escândalo do Banco Master. Porque aí vem a parte boa, ou melhor, a parte grotesca. A Procuradoria-Geral da República, comandada pelo sósia do Cocada, Paulo Gonet, aquele que funciona como um boneco de ventríloco institucional. Você acha? Decidiu arquivar o pedido de investigação. Arquivar. Nada para ver aqui. Circulando, pessoal? Segundo Gonet, não há indícios de ilegalidade. Nenhum, zero, nada. Um contrato de 129 milhões de reais com a esposa de um ministro que pressiona o Banco Central. Normalíssimo. Deve estar no manual. Como não ver conflito de interesses? Gonet diz que não cabe ao STF interferir em negócios privados da advocacia. Curioso, né? Porque quando é para interferir na vida de cidadão comum, aí cabe. Mas quando envolve dinheiro grande, toga e amizade, aí refoge ao escopo. Segundo ele, o noticiário não tem densidade suficiente. Ou seja, se fosse fofoca de WhatsApp, talvez tivesse. Mas, como é jornalismo, aí não vale. E eu vou encerrar com essa frase, e que diz respeito à decisão do Gonet, que estava impedido. Ele é suspeito porque ele foi colocado no cargo pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes, mas eu gostaria de colocar uma frase a respeito do contrato de advocacia que foi celebrado com a esposa do Moraes. A decisão do Gonet pode ser resumida na seguinte frase, e é uma coisa vergonhosa. Pode ser resumida na seguinte frase, a decisão de arquivamento do Gonet com relação ao contrato suspeitíssimo com a esposa do Moraes.
O Gonê, em outras palavras, usou a seguinte frase popular: nem tudo que é imoral é ilegal. O contrato era imoral e o Gonê entendeu que era legal. E aí entra a ironia máxima. A militância esquerdista passou dias dizendo que não existia contrato nenhum, que era fake news, teoria da conspiração, delírio bolsonarista. O contrato de 129 milhões de reais da esposa de Alexandre de Moraes não existe. Aí vem o próprio PGR e confirma. Existe contrato sim. Só não tem problema nenhum. O contrato existe e isso agora está devidamente esclarecido nos autos. É tipo dizer... Sim, o cofre foi esvaziado, mas ninguém mexeu nele. E ainda tem gente achando que o ditador seria punido pelo próprio regime. Isso é ingenuidade nível ursinho puff, acreditando que o mel vai se proteger sozinho. Vai ter roubalheira? Vai. Vai ser descarada? Vai. E quem reclamar vai preso por atacar a instituição. Bem-vindos ao Bananinho 2025, onde o crime não é roubar, é apontar o roubo. Mas calma, que a oposição não morreu. Eles conseguiram as assinaturas para a CPMI do Banco Master. Conseguiram. Isso por si só já é um milagre bíblico. Faltou abrir o Mar Vermelho no Congresso. A CPMI será protocolada após o recesso. E agora a pressão é em cima de Davi Alcolumbre. Quando eu nasci, eu era muito feio. Sim, aquele momento tenso em que todo mundo finge neutralidade enquanto calcula o próprio futuro político. A comissão vai investigar tudo. A fraude na tentativa da compra do Master pelo BRB, a liquidação do banco pelo BC e, claro, a possível participação de Chandeleide na tentativa de salvar a instituição. E sim, o contrato da esposa entra no pacote. 129 milhões em 3 anos, um salário modesto, quase um auxílio creche institucional. Carlos Jordi já avisou, quer a mulher de Xandão depondo na comissão. Pessoal, temos 197 assinaturas para a CPMI do Banco Master. São necessárias 198 assinaturas. Falta uma assinatura? Bom, em tese sim, mas entenda porque ainda faltam 3 assinaturas. Porque são necessárias 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado, somando dá 198. Nós temos agora 173 assinaturas na Câmara, faltam 3 assinaturas no Senado. Apenas 24 senadores assinaram. Faltam 3 senadores assinarem. E aí eu quero ver. Quero ver a esquerda. Quero ver a mídia. Quero ver os paladinos da democracia seletiva explicando por que isso tudo é normal, técnico, institucional e absolutamente republicano. Porque se fosse com qualquer outro nome... Ah, meu amigo, já tinham pedido prisão preventiva, busca e apreensão, bloqueio de redes sociais e um documentário da Netflix em produção. Mas, como é com Chandeleide, é só um jantar. Um jantar muito caro, com assuntos muito caros e consequências que, por enquanto, só quem paga é o país inteiro. No fim das contas, o jantar de Django Livre e o jantar na mansão do Daniel Vorcaro só tem uma diferença. No filme, os vilões usam roupa de época e assumem que são vilões. Em Brasília, eles usam terno caro, toga, chamam de conversa amena e ainda juram que isso tudo é perfeitamente mente normal numa democracia.